Paty Leone e estamos em mais um Elas de Malicuia, trazendo muito conteúdo, muita informação para você aí de casa que nos acompanha. E hoje nós vamos ter mais um assunto que é muito pertinente nesse mundo tão tecnológico de hoje. Por que é que o sensacionalismo vende tanto? Nós temos essa questão, e na verdade, isso é uma questão histórica, desde os jornais amarelos, que a gente falava, puxa vida, vendendo a notícia, aquele rapazinho, olha a manchete do dia, e muitas vezes aquela manchete do dia nem era tão importante e nem era tão sensacionalista. E por que a gente ficava tão curiosa na hora de querer saber o que estava acontecendo, comprar aquele jornal? A gente tem aqui, ó, a nossa querida Tânia Nigri, e essa pauta foi bem voltada também para você. Jura? É. Mas eu tenho uma pergunta preliminar. O que são jornais amarelos? Sabe aqueles jornais que No falam Rio das não era polêmicas, que falam... Não, não digo jornais amarelos, porque eles eram... Não, lá diziam assim, jornal que você espreme e sai sangue. Nossa, então jornais vermelhos, então. O sensacionalismo, a gente está em todos os lugares, desde os jornais mais tradicionais, a mídia mais recente, ao Instagram, ao YouTube. Quantas vezes a gente já não viu no YouTube uma thumb, né, que a gente fala, aquela carinha fazendo uma pergunta assim, os casais mais queridos do Brasil se separaram. Sim. E, na verdade, não se separaram. Ela foi viajar e eles queriam simplesmente que você clicasse a ler. Então, o título trazer para vocês Tem um nome isso, acho que é clickbait, não é isso? É clickbait, exatamente. Clickbait. Agora eu quero saber uma coisa, por que é que nós temos eu digo nós, o ser humano tem essa vontade e tem essa curiosidade por essas manchetes tão sensacionalistas? Porque o café com leite, né, o mamão com açúcar, aquela coisa gostosa, ela não vem de jornal. Eu acho que lembra do Diário Popular? Era um jornal, Diário Popular? Diário Popular, o que espremia e saía o sangue. diário, assim, você não tinha o acesso, por exemplo, internet não tinha para, né, então ali você via tanto foto de modelo bem desnuda, você via o crime, a foto do morto mesmo, ele era sem rodeios, sem mostrava filtro. Tudo, então vendia muito, porque você queria ver, nossa, olha ele morto. É engraçado como isso chama atenção. Eu não sei se na parte psicológica tem uma explicação, mas me parece que quando você vê tragédia, você se sente confortável. Minha vida não é tão ruim. Eu acho que deve ter também um conforto. E eles dizem, em jornais fala assim, notícia boa, ai que bom, um menino ajudou uma senhorinha a atravessar a rua, isso não vende. Não sei. Quando a gente fala, né, nesse viés mais de psicológico, a notícia ruim, ela chama mais atenção. No cérebro da gente, a gente fica mais ligado e mais atento a essas notícias, né? E eu fiz uma pesquisa, né? Emoções fortes significam memórias fortes. Nós falamos em outros episódios coisas fortes que nos impactaram durante a vida e não tão boas, e que são lembradas até o dia de hoje. Mas por quê? Vamos lá, Tânia. Por que a gente tem essa sensação, quando a gente viveu alguma coisa, um impacto muito forte, mas a gente às vezes não tem essa sensação tão presente quando a gente viveu uma felicidade? É porque, assim, na verdade, o nosso psiquismo vai se constituindo, né, ao longo dos anos. A felicidade é primordial, principalmente nos primeiros anos de vida, para formar aquela matriz dos nossos amores, né? Inclusive, eu estou começando a escrever um livro exatamente sobre as repetições amorosas, porque a gente tende a repetir padrões amorosos, e isso tem muito a ver
com aquele princípio em que a gente se sente amado, se sente desamparado, porque por mais amados que nós fomos, nós também somos desamparados quando a gente está com fome e a nossa mãe não vem com a mamadeira naquele pronto instante. Então, eu acho que tudo tem a ver. E esses momentos em que a gente sofreu, claro que o sofrimento é uma coisa para cada um, mas assim, aquele trauma, ele vai se reatualizando. Eu sempre digo que o nosso psiquismo é como o Windows, que ele vai se atualizando. Então, a gente tem conteúdos infantis muito, muito presentes, mesmo que a gente não perceba. Então, por exemplo, quando a gente é abandonado pelo nosso pai nas primeiras fases da vida e a gente depois é abandonado por um namorado, por que para certas pessoas aquele abandono é tão cruel e para o outro, às vezes, é uma coisa que a pessoa sabe lidar, porque você reatualiza aquele abandono lá de trás. Então, eu acho que essa questão relacionada ao sensacionalismo, eu concordo com você. Por exemplo, quando eu passo e vejo aquelas televisões passando aqueles Cidade Alerta, esses programas que só tem coisas ruins, eu tendo a achar que as pessoas se identificam com aquilo, porque mesmo que as pessoas não vivam exatamente aquilo, mas, por exemplo, uma mulher que apanhe do marido, ou uma mulher que não apanha do marido, mas ela não tem um marido assim tão bom. Quando ela vê que uma outra está apanhando no marido, ela fala, poxa, pelo menos meu marido, ele não bate em mim, ele é um bom pai. Então, eu acho que é exatamente essa coisa de ter essa imagem, porque ali tudo que tem ali é péssimo. Então, sempre a sua vida tende a ser melhor do que aquilo. Então, você desliga a televisão falando, nossa, minha vida, poxa, eu reclamo de barriga cheia. Esse é o viés da confirmação. Eu acho. Isso ela pega pelo viés da confirmação. E uma coisa também importante, gente, você que acompanha o nosso programa, que gosta tanto, não deixe de curtir, de enviar para quem você gosta, quem você acha que esse episódio realmente é especial, porque faz a diferença. O nosso conteúdo, quando você clica, dá o seu joinha, ele é acessado por outras pessoas também, ele ganha um alcance maior, o YouTube entende que ele vai ser entregue para outras pessoas também. E eu concordo com você, Tânia. E essa questão da polêmica, tem por trás também um marketing. O marketing da polêmica, que sempre existiu. E ele corrobora com a ira, com a preguiça, com a luxúria, na verdade, com os 7 pecados capitais. Isso se conecta com o ser humano. Sim. E nesse viés desses 7 pecados capitais, quando uma pessoa vê uma notícia bombástica, isso acaba mexendo com essa emoção bastante forte dela e também naquela parte assim que ela fala, nossa, falou de política, opa, falou comigo, porque ela está mexendo. Falou de relacionamento, falou de boa forma, de dietas, falou dessas questões mais íntimas, assim. Traição. Traição. Tudo aquilo que envolve os 7 pecados capitais e também os seus valores vai mexer com as pessoas. E quanto mais uma notícia dessa, ela cria bombou semana passada uma tragédia. Isso dá um alcance muito grande. Com esse alcance, criam-se haters, só que no meio desses haters, com esse alcance tão grande, também tem pessoas que se identificam e vão lá e compram um produto. Então, para ter uma ideia, eu não conhecia, por mais que eu goste de maquiagem, eu não conhecia os produtos da We Pink, por exemplo, da Virginia. Quando o Felca fez aquele vídeo com a base derretendo, eu falei, gente, que base é essa? Eu fui me deparar com aquela base, falei, nossa, não compraria essa base. Mas ela ficou mais conhecida, com esse alcance maior, com esse número de haters maiores, ela acabou vendendo mais. Eu já acho o seguinte, a dor é uma coisa que conecta as pessoas. Sim. Né? Uhum. Então a dor sempre conecta. As pessoas se identificam com aquilo. Ou porque elas já passaram por esse momento, ou porque elas têm medo de passar por esse momento. Então acho que por isso que esse sensacionalismo ele mexe tanto com a gente, porque a gente tem essa curiosidade de ver. E isso às vezes gera uma conexão, porque você fala, já passei por isso, conheço uma pessoa que também passou por isso. Existe uma solidariedade, de certa forma, que você fala, puxa, coitada dessa pessoa que está passando por esse problema, né? Imagina o que está acontecendo com ela, a dor. A gente se solidariza e, ao mesmo tempo, a gente fica com medo, né, de que aconteça com a gente. Espero que isso nunca aconteça comigo, com a minha família, com os meus filhos, né? Uhum. Vamos torcer para que isso não aconteça. Então, eu acho que o sensacionalismo, ele mexe com esses 2 sentimentos das pessoas, né? A dor
Ou prazer. de ter passado, ou... o prazer... Existem notícias sensacionalistas que são divertidas. Existem notícias sensacionalistas que as pessoas gostam de ver e dão risada. Como essa base da Whipping toda derretida. Não, como as pegadinhas do Faustão, lembra? Que era um sucesso. É o cara caindo, olha isso aqui, o cara se quebrava inteiro e as pessoas estavam lá dando risada. Dando risada. Isso sempre fez. Isso sempre foi sucesso. O Perrengue Chique, por exemplo, eu adoro assistir o Perrengue Chique, porque tem perrengue de viagem, tem umas coisas engraçadas que acontecem, né? É um sensacionalismo pro lado divertido. Mas você também não acha que mexe com a inveja, que é um dos pecados capitais? Porque assim, quando você vê, por exemplo, um casal que você reputa perfeito, e aquilo te causa muita angústia, porque você fala, poxa, o meu casamento é tão distante disso. Aí você vê assim, o casal se separou. O próprio casal, Virgínia e acho que Zé Felipe. O casal se separou. Então fica aquela coisa assim, meu Deus, se eles que tinham essa vida se divorciaram, então assim, a minha vida não é tão ruim, porque você vê, a minha vida não é maravilhosa quanto a deles, mas a gente continua casado, a gente continua junto. Então eu acho que tem muito da inveja de desejar, de fato, que aquelas pessoas que te parecem perfeitas tenham problemas, para que a sua vida também, pelo contrário, você sinta que a sua vida não é boa. É um comparativo, né? Ninguém quer ver você... como é que é aquela história? Todo mundo quer ver você bem, mas nunca melhor do que eles. É isso mesmo. mesmo. Infelizmente, é o que a gente mais vê, né? Agora eu vou puxar um pouquinho para a minha área, que é a área da viagem, né? Os influenciadores adoram falar e colocarem lá na manchete. Vocês não sabem o que aconteceu em Roma comigo. Pronto. Você nem tem uma viagem para Roma, mas você quer saber o que está acontecendo. Se é um pickpocket ou se é uma coisa... Você não sabe. Ele nem falou se é bom ou se é ruim. Às vezes não é nada. Às vezes não aconteceu nada. Por exemplo, a gente teve aí, durante muito tempo, influenciadores falando dos pickpockets em Paris. Os pickpockets, gente, existem. Acho que desde que Paris é Paris. O Brasil tá cheio, né? Vamos Então, assim, não, mas agora eles agem, é uma quadrilha que age assim, age assado, age não sei o quê. Gente, isso sempre existiu. Podiam fazer no Brasil, né? Ia dar super certo o pickpocket no né, Brasil. Tá gente? cheio de gente. Então, assim, puxa vida. Agora, isso influencia as pessoas a irem ou a não irem visitar o lugar. Olha, eu vou te falar comigo. Eu estava indo para Paris e tava essa coisa de pickpocket. E aí, foi muito engraçado, porque assim, eu fui com a minha prima e eu queria muito ver uma cena de pickpocket, porque aquilo estava no trend. Na moda. E aí eu tava no metrô, e aí assim, e teve uma pickpocket, e a pessoa começou, pickpocket, 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 a mulher saiu correndo, aí eu falei, putz, beleza, aí eu presenciei, é igual quando você vai fazer safari, que você quer ver os animais, você vai para Roma, ou você vai para Paris, você quer ver um pickpocket. Quer dizer, você não quer que seja com você, mas você quer fazer parte. Então, eu acho que acaba estimulando, se você quer saber. É o efeito contrário. Você acha que estimula? Eu acho que a pessoa quer fazer parte, tanto que ela fala, putz, eu vi um pickpocket. Você fala, ai, você viu? Não, eu acho que cria um alerta, né? Por exemplo, eu estava na Itália viajando com meu marido e falava, fica esperto, não põe a carteira para trás, deixa a carteira aqui no bolso. Mas o a minha bolsa assim. ficava aqui. Né? Então, assim, eu porque ficava preocupada. Já é mais esperto, né? Exatamente. Nós, brasileiros, eu falo, a gente tem uma expertise no Brasil, então aqui na Itália tá tranquilo. Tá tranquilo, mim. Eu acho. Né? Eu brinco, tá como eu falei, você já foi na 25 de março no Carnaval? Nossa, a gente resistiu, passa tudo. Sim. Mas sabe o que eu vejo? Por mais que seja uma coisa antiga, os europeus não estão acostumados. E eu vi também, assim, família de alemães, tudo, a mochila aberta para trás, dá vontade de falar, moço, não faz isso. Porque realmente nós brasileiros, infelizmente, temos um contato com os trombadinhas, né? Os pickpockets, o que rouba e tudo mais. E só se for muito jovem, né? A gente às vezes passa, os nossos adolescentes viajam sozinhos, acabam tendo alguma coisa furtada por distração. Mas a gente tem a experiência, né? Agora, tem muitas notícias que são sensacionalistas e outras que são enganosas. Tem, verdade. Sim. Tá? Isso a gente tem que checar. Quando você vê
uma onda, por exemplo, de uma notícia que é dada, sei lá, na internet, e isso parou um pouquinho, e que todo mundo replica. Manda para o fulano, ciclano. Mas você checou essa informação? Você tem certeza que ela é verídica? Ela é atual? Porque muitas notícias já aconteceram há 1, 2 anos atrás e elas revivem. Sim. E as pessoas desinformadas, elas mandam. E aí mandam para a mãe, para o pai, para o marido, seja para quem for, dizendo que ela acabou de receber. Na minha área, eu posso dar um exemplo. Com esse projeto de reforma do Código Civil, está, assim, um monte de postagens, gente compartilhando que pelo novo Código Civil você vai ter que dar pensão para a sogra. Eu não sei de onde as pessoas tiraram isso e de que no novo Código Civil, que não é um novo, mas vão reformar, que vai haver o direito dos amantes. Gente, eu estou acompanhando o projeto de reforma do Código Civil há meses. Eu li o projeto inteiro. Os próprios juristas da comissão confirmam, não tem nada disso. É exatamente o contrário. Não vai ter direito nenhum para amante. Já não tem, e vai ficar mais claro ainda. Sogra não tem direito à pensão alimentícia. Não vai ser incluído isso. Mas as pessoas compartilham isso porque tem muito like. A pessoa fala, Deus me livre. E a madrasta, que estão falando que agora a madrasta pode dar pensão. Na verdade, a coisa da paternidade socioafetiva também tem muita desinformação sobre isso, muita. As pessoas acham assim que se você namora uma mulher casada e ela tem filhos, você automaticamente vai ser um pai socioafetivo. Você não vai ser. Precisa ter a posse do estado de filho, você se comportar como pai, as pessoas te reconhecerem como pai. Tem que haver muito mais do que isso. Mas é tudo desinformação, porque aí você fala, nossa, eu tenho um amigo que tá namorando uma mulher com filho. Você começa a compartilhar e aquilo bomba. A notícia disseminada de forma errada. Notícia disseminada de forma errada. Vocês viram o que aconteceu essa semana? Um menino, influencer, grande, pegou uma mochila, colocou, fez como se tivesse uma bomba e colocou dentro do aeroporto. Mas isso é crime. Isso é crime. Tá preso. Né? No Brasil? É crime. No Brasil, recém. Eu não vi. Vi ontem. Não isso. vi. E aí, ele fez aquilo, falou, não sabia, eu fiz aí, era uma brincadeira, né? Era uma brincadeira dentro de um aeroporto. Com uma mochila, simulando um explosivo. Menor de idade? Absurdo. Não. Maior? Não, maior. Foi preso. Tá preso. Influenciador, a troco de curtidas. Ele Entendi. queria engajar nas redes sociais, né? Que Então, sabe, olha A que onde nível? nós estamos chegando. É isso. Né? E o que a gente sempre fala, nós que somos criadoras de conteúdo, influenciadoras, porque quando a gente fala influenciador, no começo eu falava, nossa, que nome horroroso. Mas na verdade a gente influencia sim em muitas decisões de compra, porque a gente vai dar o nosso aval de que aquilo é bom. Sim. E a gente tem muita responsabilidade daquilo que a gente fala. Porque as pessoas que estão em casa, porque muitas coisas a gente fala e para nós é muito simples, é muito comum, faz parte do seu dia a dia. Mas as pessoas não, regras de etiqueta, como Thaís, que para nós, muitas vezes eu olho e falo, que delícia, ela explicou uma coisa que para mim é muito simples, mas que para muitas pessoas não é. Então, vocês também, acho que compartilham dessa responsabilidade de tudo que nós colocamos no ar. Sim. Mas é importante lembrar que cada uma de nós tem a sua opinião e a sua experiência. O que pode ser bom para mim, pode não ser bom para Thaís. Ela tem um tipo de pele diferente, a gente vai falar da base, eu nunca usei. Faz de conta que para mim ficou ótima a base. Cada um tem, né? Eu uso, eu não estou usando base, eu estou usando isso. O colágeno para mim fez bem, para mim não, porque eu tenho um problema maior ósseo. Então, realmente a gente tem que as pessoas que nos assistem e assistem têm que ter o discernimento de entender que para ela fez bem, para mim pode não fazer. E a gente estava falando também, eu estava pensando, tragédias, né? Como o povo, principalmente eu sinto o povo brasileiro se solidariza, monta vaquinha. Recentemente, não, há um ano acho, uma moça postou aquele prato branco com laranjinha, dizendo que tinha uma criança autista que só comia naquele prato, que a mãe não tinha mais. Vocês viram isso? Não. Lembra daquele prato, parece um Duralex branco que tinha laranjinha? Eu sei qual é. Desculpa, caramba. Ela pôs no grupo, gente, eu mesma falei, puxa, minha avó tinha, a gente já começou a pedir e tal, não sei o quê. Aí uma moça falou, gente, isso daqui há anos
Você entra no Mercado Livre, custa tipo R$100 um prato. Por quê? Já é um golpe para comprar o prato. A gente comprou um prato para essa criança autista, nem existe. É mentira. É verdade. Nossa. Então, isso que eu falo, a gente tem que ver a informação de onde vem, porque nós somos bons. Né? O povo brasileiro, você pode ver, a pessoa tira de si, da sua cesta básica, doa uma coisa. Mundo, né? Não tem dá muita pra gente, né? Tem muita gente que não presta. Você pode ver quanta roupa, quando dá uma enchente em algum lugar, quanta coisa a gente consegue juntar. Então, é um povo que se ajuda. Se mobiliza. Muito. Então, é isso também, a gente se solidariza com a dor. Né? Uma tragédia te faz, Agora né? vamos lá, qual seria a nossa dica para quem está nos escutando, que ouve uma notícia sensacionalista, que ouve, por exemplo, vamos doar para... Porque eu também já vi vários que pegam... A criança nem é dele, a criança já sarou, já aconteceu isso. Ou já partiu, que eu já vi Ou isso. já partiu e ela continua com a vaquinha falando desta criança. E o brasileiro realmente ele se solidariza, é um povo que ajuda. Então, qual é a dica para quem está nos escutando com essas notícias? Por favor. Eu sou jornalista, trabalho com as notícias diariamente e sempre me deparo com notícias que às vezes a gente não sabe de onde vem, né? Então, a primeira dica que eu dou para quem está em casa: procure uma fonte confiável de notícias, meios de comunicação que você conhece, que tem uma boa reputação. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, investigue aonde essa notícia está circulando, né? Quais são os jornais, quais são os meios de comunicação. Eu estou vendo essa notícia de um youtuber que fez um conteúdo sobre isso, ele é confiável? Então, acho que o primeiro passo é esse. A segunda coisa que você pode fazer, existem alguns sites, como, por exemplo, o boatos.org, que ele te dá todas as notícias fakes. Então, ele fala, isso não é... Você coloca lá, quando você abre, que você viu uma notícia, ele já fala, essa notícia é fake, isso daqui não é verdade, não está correto. Então, fazer esse tipo de investigação. E a gente precisa tomar cuidado hoje, porque a inteligência artificial, que muitas pessoas recorrem a ela, hoje ela não é tão fidedigna assim, né? Então, mesmo com a inteligência artificial ela está pegando de todos os lugares, ela está pegando da internet. Então, precisa também ter essa cautela, né? Já aconteceram algumas vezes comigo de ver alguns experimentos sociais. Vocês já viram isso? Experimentos sociais? Eu não. Experimento social é Não, assim, eu uma não pessoa se veste de mendigo. Sim. Ou ele está numa cadeira de roda e ele pede ajuda para alguém, e aí ele faz um experimento social para ver se essa pessoa para dar dinheiro para ele, né? Aí quando a pessoa dá o dinheiro, ele levanta, dá um abraço. Às vezes dá dinheiro. Dá dinheiro. Aí já teve outro, assim, num shopping, uma menina gritando com a mãe porque ela tinha um celular, porque ela queria um celular, a mãe deu de presente um celular, ela falou, não, eu quero o iPhone 15, começou a fazer um show dentro de um shopping center. Era um experimento social. Então, eu passei essa notícia para frente e depois me falaram, olha, você passou uma notícia errada. Era um experimento social, essa menina dando um chilique no shopping, e eu me desculpei, porque fatalmente a gente cai numa armadilha dessa. Não tem como, né? Então, a gente tem que estar sempre atento, sempre buscando essas informações com especialistas também, com pessoas que você confia, e não se deixar levar, como eu já me deixei algumas vezes, por essas coisas que a gente recebe. Mas a gente recebe muito quando confirma as nossas crenças. Exato. Quando aquilo confirma o que a gente acha, uma vez eu me lembro de uma amiga que postou uma coisa que seria... na verdade, assim, não foi minha amiga que postou. Uma mulher postou uma coisa do Fábio Padre de Mello, e que se relacionava a uma coisa política na época. Tá. E aí, o padre Fábio de Mello veio a público dizer que ele não tinha escrito aquilo. E aí a minha amiga mandou uma mensagem para essa mulher e falou, olha aqui a notícia, o padre Fábio de Mello não disse isso. Aí ela falou, não, eu já sei, mas eu gostei disso, que hipoteticamente ele teria dito, eu vou deixar. Já aconteceu comigo no blog de postar um texto
isso logo no início do Mulheres de 40, postar um texto com a autoria de Arnaldo Jabor. Ah, já sei qual é, Amor e Sexo. Acho que não sei. Aí entraram em contato comigo e falaram, olha, esse texto não é dele. Eu me desculpei, falei, olha, desculpa, você pode retirar do ar? Eu falei, claro. Eu não lembro se eu retirei do ar ou se eu corrigi e coloquei o crédito ao desconhecido. Porque isso pode acontecer também, a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Porque aí tem direitos autorais, quando você usa uma foto, alguma coisa de um veículo de comunicação que tem um nome, né? Às vezes você pega uma foto, tem direitos autorais, você tem que dar o crédito. Eu tô lembrando de uma coisa e tô rindo, às vezes eu penso que eu sou doida, eu dou risada sozinha. Quando eu era pequena, e acho que pode ter isso também, tem gente que gosta de sofrer. Hoje eu tô com vontade de sofrer, eu vou assistir algo que eu sofra, né? Quando eu era pequena, eu punha a música pra chorar, e aí era na fita. Eu também. Ai, amiga! Eu assistia filme, eu assistia Não, e aí era assim. Only Yesterday, de Nossa. Carpenters. E chorava. Não, eu assisti, acho que In Your Eyes, com George Benson, né? In Your Aí Eyes. aí eu chorava, aí acabava a música, aí eu punha pra voltar, esperava. Aí, sem chorar, aí eu punha de novo. Adolescente. Umas 3 vezes, daí eu me senti aliviada e segui a vida. Chorar, Então, será que não é isso também? Porque às vezes você precisa disso, a pessoa quer ver alguma coisa porque ela tá triste, ela quer se deprimir mais. Eu adoro, por exemplo, assistir filme que chora. Eu amo assistir um Tem drama. dia que você quer. Daqueles assim, aí eu aproveito e adoro, chorei. porque aí você já chora É aquilo que você precisa. Você falou que um dia chorar. você queria chorar e foi fazer uma homenagem e acabou chorando em dobro. Gente, mas é isso. Eu tenho uma verdade. amiga, eu tenho uma conhecida que essa história do sugestionamento é perfeita. Eu fazia o curso de psicanálise e uma amiga faltou 3 dias, assim. Eu falei, o que aconteceu com ela? Liguei, falei, o que houve? Você tá bem? Ela falou assim, não, eu tô ótima. É que eu estou participando num grupo da USP em que eles estão testando um antidepressivo. Então, tem o grupo controle, né? Então, um grupo do placebo, um grupo do antidepressivo. Eu tô no grupo do antidepressivo, eu tô dormindo há 3 dias. Falei, tá bom. Uma semana depois, ela aparece na aula. Eu falo, nossa, me diz depois qual é esse Como antidepressivo. foi? Qual é? Quero dormir. Ela falou, Tânia, eu descobri que eu estava no grupo do placebo. Então, você vê. Nossa, que interessante. Totalmente, sim. E sabe A uma coisa que me gente chamou é atenção super. quando você falou que foi para Roma e estava super ligada na questão do pickpocket lá? Você acionou aquele instinto de defesa com receio de passar dor. Então é aquilo, quero a dor ou o prazer. A Tânia já foi para Paris, ela queria um toquinho de diversão. Mas eu protegida. Protegida, Eu com a eu minha sei, bolsinha. eu sou brasileira É. aqui, tô ligada. Então ela acionou essa questão de um leve divertimento ali para ela ver como funcionava, para que eu também me protegesse. É muito interessante isso. É. O Warren Buffett, aquele filantropo e investidor, que tem uma fortuna avaliada em 142 bilhões de dólares, ele falou que uma vez ele fez um experimento que ia desde a preguiça até a inveja. Uma vez ele fez uma postagem para ver como funcionava. Como comprar fundos indexados. Ele postou isso nos stories. Teve 13 mil views. Tá. Aí ele postou um outro dia. Como é a rotina matinal de um bilionário? Explodiu. Mais de 1 milhão de views. Então, as pessoas estavam ali na questão dos 7 pecados capitais. Os preguiçosos que querem ver a rotina dos bilionários, que talvez isso agregue, que ela acha que vai agregar, mas na verdade é um tempo perdido ali. Sim. Sendo que, de fato, estudar, que poderia levá-la a uma vida de bilionário, ela não faz. Ela não queria. Boa. E aí a gente volta com esse sensacionalismo, porque pega bem no calcanhar de Aquiles de quem realmente se conecta com aquela mensagem e de quem não. Quer ver a minha vida de bilionário? O preguiçoso, ele quer. Porque ele quer aquela Ele vida. quer roubar alguma coisa, ele acha que quer alguma aquilo. coisa ele vai conseguir. pegar alguma Mas É. sem se esforçar para Mas isso. sem se esforçar para isso. Porque, na verdade, tudo na vida tem um certo esforço, né? Sim. Até aquilo que é muito gostoso, até aquilo... Nós mesmas, a gente tem 5 agendas, 6 agendas para bater. Temos um tempo que a gente tem que estar disponível. A gente estuda o que a gente vai falar. A gente pensa nos temas. Nos dá muito prazer, mas existe todo um backstage, né? Sim. Então, qual é o desprendimento que você tem que ter para que aquilo aconteça? Que o preguiçoso não quer. Ele só quer
a finalização. E te criticar muitas vezes. Ah, bom, né? isso Porque aí mais vem a gostoso, inveja. é mais fácil você criticar do que você conquistar, né? Então, assim, é certeza. muito fácil você falar assim, puxa, ela viaja porque ela é rica. Ela faz isso porque Ela é bonita porque fez plástica. Exatamente, né? Então, assim, mas as pessoas não sabem o que está por trás, o que você fez, qual é a sua história, Os né? sofrimentos. Como que você chegou até aqui? Exatamente. Como que você conquistou essas coisas? Como é que você viaja todo ano? Por quê, né? Bom, porque eu trabalho, né? Exato. E no trabalho O que pouco. você deixou de fazer Então, para guardar, É. reservar, para que você possa usufruir. Sim, eu queria que todo mundo verdade. prosperasse na vida, Com juro. certeza. Eu queria que as pessoas Isso é fossem muito ricas, que as pessoas tivessem dinheiro, que as pessoas prosperassem, que elas pudessem fazer tudo aquilo que elas quisessem, que elas pudessem comprar aquilo que elas quisessem, né, ter, que elas pudessem viajar para lugares bonitos. Eu desejo isso para as pessoas, mas não desejo que elas me desejem que eu não possa fazer isso. Lógico, vamos até pra porque isso, diz que né? gente feliz não enche o saco. É né, isso gente? mesmo. Agora, eu você adoro. falou da gente organizar aqui, a gente pega tema polêmico. Então, quer dizer, aquelas coisas polêmicas a gente quer discutir. Somos mulheres inteligentes, cada uma com uma opinião, e a gente não combina, então isso é muito legal, né? O que cada uma acha e o que cada uma sente em relação ao tema também, né? Mas assim, eu só Exatamente. queria. Essa questão também de assim, as pessoas veem a gente viajando, a gente fazendo as coisas. Eu não acho que é só a gente viaja porque a gente trabalha. Porque as pessoas trabalham e não conseguem viajar, né? Então é importante, eu acho que deixar claro que assim, a gente consegue viajar. Tem pessoas que não conseguem viajar, tem pessoas que porque de fato a vida existe diferente. uma desigualdade, não tem jeito, verdade. existe. Agora, a gente também tende a isso, assim, às vezes a gente vê, por exemplo, o corpo de uma mulher, aí você fala, nossa, uma mulher da tua idade que tá, putz, inteiraça, aí você fala assim, gente, o que essa mulher faz? Porque a verdade é que achar que ela faz alguma coisa te libera, entendeu? Tipo assim, ela faz plástica. Então, Ai, graças a Deus. Por isso que eu tô assim, toda Exatamente. ferrada. Eu tô assim porque eu não faço. exatamente. Eu já vejo como inspiração. Eu sabe? também gosto. também. Eu olho e falo Eu assim, pô, eu gosto gosto. de ver gente bonita, eu gosto de ver uma Mas mulher tem mais umas que velha eu com olho puta e eu falo corpo. assim, essa aí tá anabolizando. Tem É. umas que eu falo, aí isso aí tá Mas eu vou Pô, anabolizando. mas e se eu anabolizar pra ficar bonita, gata? Cara, dizem que fica. Dizem Aliás, mesmo. ontem eu vi um estudo de duas pessoas. Uma pessoa que anaboliza e malha, e uma pessoa que malha e não anaboliza. Desculpa, um anaboliza e não malha. Ele só toma anabolizante sei. Tá. e não faz nada. E o outro que malha todo dia e não toma anabolizante. Aquele que toma anabolizante e não malha ganhou mais massa muscular. Então, assim, antes eles achavam que você só tinha um resultado do anabolizante se Se você você treinasse. treinasse. Mas agora já se está descobrindo que o anabolizante por si só já tem uma vantagem em relação a quem malha ou treina e não toma o anabolizante. Então, assim, é uma concorrência Polêmica Claro que essa tem notícia, hein? efeitos para a saúde péssimos, mas bonito fica, Agora, por né? exemplo, eu ouvi falar que a creatina, não adianta você ficar dando, por exemplo, para idosos. Ah, dá uma creatina para o idoso, que o idoso faz bem. Não, a creatina, ela só faz efeito se você treinar. Ela Ouvi isso, ajuda ouvi um no médico falando. bem-estar e na energia para que você treine melhor. Eu Não é sinto que ela diferença nenhuma. te dá um ganho de massa, mas ela ajuda com que você tenha mais energia para treinar melhor. E aí o resultado vem. Entendi. Porque É, tem eu tomo, várias vou linhas. tomar. A creatina tem várias linhas. Então, assim, Aliás, tem eu vou aquela tomar um que... colágeno muito bom, viu? Sério? Claro. Exatamente. Muito bom. Vamos falar desse colágeno? Vamos. É Ó, um é o colágeno colágeno da Soul, lançamento. Não é um simples colágeno, é um colágeno Verisol. E esse colágeno, além de ter o colágeno, esse Verisol, que é o que tem maior absorção, ele também tem outros suplementos, 15 suplementos. 16 como ativos Q10, diferentes. vitaminas, sais minerais, uma série de coisas que ajudam principalmente para nós
que já somos mulheres Platinum, Premium Spritz. Eles nos ajudam porque eles têm exatamente aquilo que a gente precisa para se sentir melhor, para se sentir mais disposta. E com sabor. E, Eu sou vamos chata. tomar né? depois Sério, aqui? parece Tomar. um drink. É uma fantástico. delícia, é um É uma sabor delícia. super gostoso. Como é o nome dele? Soul. Soul Vital. Soul Vital Soul- é Collagen Glow. Então, já anota aí, a gente vai colocar um linkzinho para vocês. Acabou de ser lançado, foi 2 anos estudado por uma grande nutricionista, uma grande amiga nossa, que tem um trabalho incrível. Então, assim, é o que a gente estava falando. Pode confiar aqui na turma, porque essa turma aqui não vai indicar nada para vocês que a gente mesmo não use. Com certeza. Então, É nossa anota. responsabilidade, como disse a Paty. É eu, isso aí. eu já comecei a tomar o colágeno da Soul Vital. Eu também. Também? Também. Então, e eu tomo colágeno há 2 anos. Eu sou a prova que colágeno funciona. Ele é o nosso Eu chaveirinho. olha a Acompanhe Thaís Salomão fazendo ginástica 5 horas da Fazendo manhã. ginástica, não. Treinando. Treinando, fazendo ginástica, o nome que vocês quiserem dar, É. porque ela 5 horas da manhã, com uma energia, com ou sem creatina, Com ou sem Exatamente. energia, estou ela lá. vai, ela vai. Eu Eu tenho treino que- também, mas 5 horas da manhã E não ela sou prova, ninguém, porque ela não filma. sou ninguém. Então esqueçam da parte 5 horas da manhã. Mas se quiser um pouquinho mais tarde, a gente estará presente. Então, gente, nós E aí vem aquela pessoa e fala assim, mas ela é magra? porque ela tem sorte. Então, cada Ela um tem- escolhe temos suas sorte. É o batalhas. biotipo dela. É o nós biotipo, temos não, sorte. é o biotipo da malhação às 5h30. É o biotipo da malhação e da salada que a gente gosta de Né? comer. Adoramos também. uma alface. Eu trouxe marmitinha hoje. Trouxe Oh, marmitinha. ai. Gente, no Dieta. pain, no gain. Se É você isso não aí. malhar É ali verdade. em cima, não São vai chegar escolhas. lá. São escolhas. Bom, nós chegamos aqui ao final de mais esse nosso programa, falando um pouquinho dessas manchetes sensacionalistas, de quanto a informação que chega até você tem que ser checada, verificada para ser passada para frente, né? E mesmo as mensagens lá sensacionalistas tem sempre um fundinho ali, às vezes nem tanto de verdade. E olha, não esquece, viu esse vídeo aqui até o final? Deixa o seu like, esse joinha é muito importante para que o YouTube entenda que é um conteúdo pertinente e possa mostrar para mais pessoas, tá bom? E a gente espera vocês num próximo programa. Eu sempre brinco no meu programa, eu falo assim, e eu espero vocês num próximo destino. Então não temos próximo destino, mas temos o nosso próximo programa. Com elas, De Malicuia! Tchau!